Hoje, no Evangelho, Jesus nos ensina que o amor a Ele se manifesta no cuidado e na observância de seus mandamentos. Ele também nos promete que, ao vivermos esse amor, o Pai e Ele farão morada em nós. Esse convite para viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo não se limita ao aspecto espiritual, mas também a implicações diretas na nossa saúde, na nossa vida, com a nossa família, em todos os aspectos, né? E o professor Volmir vai conversar com a gente agora, nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a vocês que nos acompanham também. Então, o Evangelho de hoje traz uma mensagem muito interessante, né? Nos fala sobre o amor de Jesus e como ele se manifesta a nós. E eu queria entender isso. Como é que eu posso perceber essa manifestação de Jesus em mim se eu estiver aberto, claro, a ouvi-lo e a entendê-lo também? A aproximação a Jesus, o conhecimento a Jesus, ele sempre se faz de muitos modos. Ele próprio revelou com a sua encarnação, paixão e morte, a tradição da igreja, a caminhada do discipulado missionário. Jesus, claro que se faz presente também na Eucaristia, na palavra, em cada pessoa que encontro, nas ações, na caridade, no amor, nas relações, a intimidade, a convivência diária a ser cultivada com Jesus, pois ela é um itinerário, é sempre um caminho, a gente gosta de chamar muito de caminho. Agora, os encontros com Jesus são os mais diversos, os mais inusitados. É só olharmos, por exemplo, o modo como ele vai se aproximando das pessoas. Aos discípulos, ele os avista na praia, enxerga com o olhar. A samaritana, ele a vê, ele procura o poço, ele sabe que ela lá ia buscar a água. Ao chefe de Estado, ele se encontra com ele à noite para que este chefe não se comprometa com o Império Romano diante da aproximação com Jesus. Para a pecadora, a que chamavam de adúltera, ele olha nos olhos e diz: eu não te condeno. Então são formas diversas com que Jesus, nos vários personagens a que ele se encontra, ele tem uma abordagem a partir da característica da própria pessoa. E penso que também, hoje, nós temos nossos jeitos, estilos próprios. Você está aí, Wilker, na comunicação. É Jesus que passa por aí. É Jesus que passa na vocação à vida consagrada, com as irmãs. É Jesus que passa em minha vida, na minha atividade docente, intelectual. Jesus passa na vida pastoral, passa nos trabalhos que fazemos, em quem está estudando, em quem está cuidando de casa nesse instante. Então, são as condições diversas de encontro com Jesus. Por um lado, há uma abertura pessoal, mas por outro, é ele também, e sobretudo ele, o protagonista, ele quem vem em nosso encontro. A questão é abrir a capacidade dos olhos e do coração para acolher e receber essa visita de Jesus e este encontro nesse itinerário da vida. E esse encontro, ele acontece conforme a gente consegue se abrir para recebê-lo, né? E como que nas pequenas coisas eu posso identificar que Jesus está querendo entrar, está querendo fazer morada em mim? Às vezes a gente erra porque espera algo muito extraordinário. E na maioria das vezes, Cristo se manifesta em nós nas coisas mais simples, né? Eu tenho percebido, acho que é melhor contar a própria vivência, que cada um tem seu estilo, como isso é muito pessoal. Eu percebo Jesus, às vezes, ao fechar os olhos, no final do dia, no final da semana, no final do ano, às vezes no final de um ciclo da vida. Quando olho, revisito como foi o dia e digo, olha, nesses instantes foi ainda mais forte e atuante a presença de Jesus. Olho para a semana que passou e digo, olha, teve momentos muito fortes. Nesses momentos ele não só esteve presente, mas me carregou junto. Tem ciclos da vida
que faço uma retrospectiva, como que uma síntese pessoal, e digo realmente esse grande ciclo da vida, da juventude, da fase da maturidade profissional, o ciclo da entrada na terceira idade, é Jesus comigo e é Ele caminhando e dando forças e orientando. Então, esse encontro e essa entrada no mistério da própria fé, portanto, é um caminho mistagógico, assim, também. Agora, é claro que é importante outros aspectos relevantes. Por exemplo, a participação comunitária, para que eu não fique só numa leitura intimista de Jesus. Os outros me ajudam a compreendê-lo, a senti-lo, a vivê-lo. Os pobres são os interlocutores privilegiados, porque na voz deles também tem a voz da sabedoria. Foi o que o Papa Leão XIV nos disse ontem também, no início do seu pontificado. Um olhar atencioso, preferencial aos mais pobres e aos mais vulneráveis, porque, sobretudo por eles, Jesus fala, Jesus se revela, Jesus se aproxima de nós. Também tem, claro, que a palavra sobretudo orante, a sua palavra, porque ela como que nos modula, nos prepara, nos orienta, nos ajuda no discernimento. A Eucaristia. Ontem mesmo estávamos na liturgia eucarística dominical. Então a gente encontra a comunidade, mas se encontra com Jesus, seu corpo, seu sangue, sua presença, e dentro de uma comunidade paroquial. Então, isso também é importante. Jesus, portanto, tem formas de revelação e tem formas de manifestação, desde a dimensão pessoal, a dimensão comunitária, a dimensão social, dimensão ambiental, tudo está integrado e tudo revela e nos faz sentir, compreender, conhecer e viver Jesus. Muito bem, professor. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilton. Um abraço a você também. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Ótimo dia.